Agora faço contato rapidamente com o Antônio Cláudio Bontorim, inicialmente me desculpando aí, mas o tema vai estendendo, a gente tem um pouquinho mais de tempo, né, Cláudio? E falar sobre a aposentadoria sempre é muito bom, principalmente para as pessoas que ainda têm alguma chance, né, de recuperar o rendimento da aposentadoria, né, Cláudio? Bem-vindo, um abraço. Com certeza. Um abraço a todos, aos telespectadores que nos acompanham pela Rede SIC e pelas redes sociais também, né? Mas a leitura começou da CPI, a gente não poderia nos furtar de fazer esse relato final, né? Começou com 3 votos em separado, eram 5, mas 2 senadores retiraram seus votos em separado. O primeiro a ler foi o senador Girão, agora é o senador Marcos Rogério, depois tem o senador Heinz e, por final, o senador Renan Calheiros, que vai fazer a leitura do relatório oficial. Cada voto em separado é pelo relatório que está sendo lido, né? E no final será votada no total por todos os membros e com certeza prevalecerá o relatório do Renan Calheiros e os indiciamentos. Eu não sei se ele vai pegar alguns dos comentários dos relatórios separados. O primeiro que leu foi Girão, ele fez críticas ao governo federal, embora defendeu na maior parte do tempo, colocou a necessidade de se investigar mais a fundo algumas das situações que a pandemia trouxe e também pediu que a Procuradoria-Geral investigue a mesa diretora da CPI do Senado por prevaricação. É evidente que esse relatório não vai permanecer, né? Na votação ele vai ser excluído não, ele vai ser votado negativamente, porque a maioria é dos senadores governistas, dos senadores da oposição e independentes. O que nós temos? Muitos fatos, muitos documentos, uma comprovação da inépcia do governo federal no sentido de resolução da pandemia, um atraso na compra das vacinas. Nós temos a negação do presidente da República, nós temos a falta de condução e a falta de coordenação do Ministério da Saúde. Só para você ter uma ideia, hoje o ministro da Saúde está em Portugal fazendo uma palestra de como o Brasil enfrentou a pandemia. Por aí dá para a gente imaginar, né, a preocupação do Ministério da Saúde com a continuidade da pandemia. Mas, enfim, o relato... Oi? E só lembrando que Portugal foi um exemplo para a Europa, né, Cláudio? Só esse detalhe. Só esse detalhe, Beto, exatamente. Foi um grande e o maior exemplo da Europa, né? Com certeza. Tá certo. Aí fica difícil, né? Mas, enfim, cada um fala naquilo que acredita e expõe o que pensa que está correto, né? Mas eu acredito que o voto vai ser pelo relatório do Renan Calheiros, que depois será entregue à PGR, deve ser entregue ao STF e aos presidentes do Senado e da Câmara, e com certeza vai provocar um certo desconforto no PGR Augusto Aras. Ele vai ter que se decidir se ele vai fazer o que a CPI está indicando ou se ele simplesmente vai segurar as denúncias como se fosse, nos termos do Geraldo Brindeiro, na era FHC, como engavetador geral da República. Os fatos estão postos, as provas estão bem consistentes e depende dele agora a situação. A parte dos senadores da CPI foi feita e agora cabe às autoridades que têm a autoridade na condução da ação judicial de darem prosseguimento à CPI.
Lembrando que mais 10 pessoas foram colocadas no relatório como denunciadas, foram 7 de segundo escalão do Ministério da Saúde e assessores técnicos e mais 3 representantes de empresas e associações que fizeram parte daquele gabinete paralelo, Beto. Então é isso, quem está lendo o relatório agora é o senador Marcos Rogério, também da base governista, o próximo Heinz também da base governista, e depois teremos a leitura do relatório final e aí a votação e as discussões, Beto. Agora está tudo na mão da Procuradoria-Geral da República, quer dizer, vai estar na mão da Procuradoria-Geral da República e do Poder Judiciário a tomada das ações necessárias, porque sabemos que a CPI não tem autoridade judicial. E alguns nomes foram incluídos, né, Cláudio, de última hora, inclusive, pelo que eu vi hoje cedo também, essa live que foi retirada do presidente do YouTube e também do Facebook, e isso seria anexado também como parte final do relatório, né? Sim, vai ser anexado porque foi muito grave, né? O YouTube suspendeu o canal do Bolsonaro por uma semana e vai ser pedido também a suspensão de todas as redes sociais do presidente por tempo determinado ou indeterminado, isso a gente não sabe. Aliás, alguns partidos já entraram também, né, com um pedido de investigação sobre essa live, né, associando vacinas à AIDS, e caiu justamente com o ministro Barroso, né, Cláudio? Exatamente, caiu com o ministro Barroso no STF, a gente sabe das perrengas que tem que o Jair Bolsonaro tem com ele, né? Mas acredito que alguma coisa nesse sentido deva ser feito, como eu falei ontem, Beto, porque foi uma situação, uma fala muito grave. E, na realidade, o presidente, ao afirmar essa questão da AIDS, ele leu uma matéria de abril de 2020, foi de 2020, não me lembro o mês agora, que as pesquisas iniciais da vacina indicavam que ela poderia provocar a AIDS. Mas isso foi totalmente descartado porque não se utiliza e não se utilizou o vírus ativo do HIV. E a AIDS ela é proporcionada pelo HIV, Beto. Tá certo. Cláudio, vamos aguardar então a leitura desse relatório e, mais do que isso, as consequências. Cláudio, mais uma vez, me desculpa pelo horário e amanhã retornaremos o nosso horário normal, falando um pouco mais da estreia do novo programa, nosso novo quadro aqui no Farol. Tá bom, Cláudio? Vamos falar sim, Beto. Vamos fazer uma pauta referente a isso, então, amanhã, ok? Sem dúvida nenhuma. É isso aí, Cláudio. Valeu, muito obrigado. Ótima terça. Ótima terça e até amanhã. Valeu.